Mas o método dos polígonos, né, ele não vive só de lei dos cossenos, né? A gente pode, por exemplo, ter essa resultante que a gente estabeleceu ali de duas maneiras, né? Eu posso colocar esses vetores dispostos de duas maneiras para dar o mesmo resultado. Aqui, por exemplo, eu fechei um polígono usando o P e o Q dessa forma. Aqui eu vou usar simplesmente a mesma direção e sentido do Q que tinha aqui antes, podem perceber, e o P também, né? Mesmíssima coisa, tá aí. E vão simplesmente resultar no mesmo vetor de soma, que está aqui, P mais Q. Esse é o método do polígono, e vocês podem imaginar que eu possa ter uma situação onde isso seja, ao invés de uma soma, conforme foi estabelecido aqui, eu posso ter também uma subtração desses vetores. Veja bem, se eu agora troco esse Q aqui pelo sentido inverso dele, conforme foi colocado aqui, eu vou simplesmente utilizar essa regra do polígono para fechar aqui também do mesmo jeito. Eu simplesmente uni um vetor ao outro, igual está aqui, e sair de um ponto para chegar no outro aqui. Aqui eu tenho a minha resultante. Evidentemente, essa resultante agora, ela é uma resultante oriunda de uma subtração de vetores. Afinal de contas, esse vetor agora ficou negativo, né? Então, para calcular essa resultante, talvez eu tenha que fazer, talvez não, né? Com certeza eu tenho que fazer aquela formalização que a gente sempre tem que colocar, pelo menos quando a questão pede para você ter esse rigor, né? A resultante, na verdade, é a simples soma do vetor P com o vetor Q. Mas na hora que eu for analisar isso só matematicamente, em termos de módulo, eu percebo que o vetor Q ele é negativo. Então, a resultante simplesmente vai ser o vetor... evidentemente, agora eu tenho que simplesmente não usar mais esse sinal de vetor, porque eu estou trabalhando com módulo, né? Vamos ser rigoroso. Vai ser o vetor P menos o vetor Q. Então, eu vou ter essa resultante que vai ser dada agora por esse cara aqui. Percebam que esse cara, ele é menor, né? Se você for olhar bem aqui, ó, ele é menor do que eu tinha antes, né? Claro, um dos vetores agora inverteu a sua posição. Perfeito? Então, isso é mais um artifício matemático, né, para a gente poder trabalhar com vetores. Mas eu percebo que quanto mais vetores eu tiver nessa soma, aí vão entrar de vez aquele método do polígono. Agora vocês vão conseguir saber o porquê, né, a razão mesmo desse método ser chamado de método do polígono. Veja bem, inicialmente eu tenho o meu vetor P, o meu vetor Q, e agora eu inseri um vetor S aí. Aqui, conforme a gente fez nos exemplos anteriores, eu tinha só o P mais Q. Aqui eu vou ter P mais Q mais S. Percebam que a adição desse cara aqui, ó, simplesmente cresceu a minha resultante. Né? Como é que eu vou fazer essa resultante? Fechando o polígono. Eu, assim, quando eu estudei vetores pela primeira vez, né, então a gente aprende isso na física, primeiramente, de praxe, né, pelo menos com o meu professor do ensino médio foi assim, a gente aprende com vetor de deslocamento. Então, se esse vetor é um vetor de deslocamento, esse também, eu simplesmente saí desse ponto A aqui para chegar aqui, que é um ponto que nem está nominado. Por isso que eu falo que esse livro de engenheiro ele não é tão rigoroso. Tá? Então, é como se eu tivesse dado uma volta. Aqui eu vou fazer um caminho muito maior do que eu faço aqui. Então, o resultante é simplesmente o menor caminho para chegar entre um ponto e outro. Tá? De maneira análoga, se você quiser fazer isso por etapas, né, a gente pode fazer dessa maneira. Né? Eu posso simplesmente fazer uma soma de Q mais S achando essa resultante aqui. De posse dessa resultante aqui, eu consigo somar os dois aqui e vou achar o mesmíssimo resultado. Bom, isso são propriedades vetoriais. O curso ele não vai se delongar muito no rigor, né, dessas propriedades vetoriais. Como eu disse, esse curso está voltado para alunos da engenharia civil. Então é interessante para a gente achar logo a parte técnica, a parte prática do uso da física nisso aí.
Então, a gente consegue perceber que esse método poligonal ele é um método bastante eficaz, igual o método da lei dos cossenos, a regra do paralelogramo, também o é.